Bom, boa noite a todos. Vamos dar seguimento às nossas reuniões clínicas e hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Paulo Koch, que é médico nefrologista pediátrico do Américas, principalmente lá do Hospital Samaritano, agora do Alvorada também, e professor de nefropediatria também da Unifesp, em São Paulo. Nós como quem não estiver ainda acostumado, o formato dessa reunião clínica ela tem duração de 1 hora. A primeira parte é a exposição, né, a palestra, e depois a segunda parte fica para as dúvidas, uma coisa bastante informal, então podem perguntar tanto pessoalmente quanto pelo chat, tanto faz, tá bom? Então eu vou deixar agora a palavra com o Dr. Paulo. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Olete, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite a vocês, né? Dizendo que para mim é um prazer muito grande estar aqui e ainda mais no contexto que é que a gente vai trazer, né? Que nós estamos na boca de abrir o serviço de transplante renal pediátrico também no Alvorada, né? Então, vem a calhar isso, né? A gente conversar um pouco sobre isso. É impossível falar sobre transplante como um todo em 30 minutos. Eu vou fazer um voo de helicóptero, assim, né? Mas esse é o nosso bem aqui, né? Esse tratamento que a gente fornece é uma reposição de rim para crianças com doença renal crônica terminal, né? A história natural dessa doença é uma história bem longa. Desde o indivíduo que tem uma condição normal, até deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui, desde o indivíduo que sai de uma condição normal, no qual a gente precisa eliminar só fatores de risco, é promover saúde, né? Até a morte, tem um caminho muito grande de disfunção progressiva de todas as funções renais. Tudo que o rim faz no organismo vai sendo progressivamente perdido na progressão da doença renal crônica, né? Então, a gente vai chegando a um ponto que tem algumas pessoas, crianças vulneráveis, e a gente tem que atuar aí tentando atenuar os fatores de risco. Quando acontece o dano renal, o diagnóstico tem que ser bem feito, precoce, o tratamento deve ser voltado para evitar comorbidades e retardar a progressão, mas, de qualquer forma, vai caminhando a vaca rumo ao brejo, né? Uma vez que a pessoa tem a doença renal crônica, ela tende, com o tempo, a perder as suas funções renais progressivamente até a morte. Classicamente, se ensinava isso dentro de uma perspectiva de ciclo de vida, né? É uma doença crônica degenerativa que pegava principalmente as pessoas no fim da vida, né? E demorava bastante tempo para que esse progredir fosse acontecendo, né? No entanto, eita, agora aqui, próximo. No entanto, nós estamos atravessando uma transição epidemiológica, né? Quando eu acabei a residência, a nossa grande preocupação era com doença diarreica aguda, infecção respiratória, meningite, e essas condições ainda continuam existindo, mas elas foram muito, muito atenuadas com o aumento das vacinações e a gente começa a ver o que, por exemplo, na minha época de residente, a gente estudava bastante desnutrição, marasmo, kwashiorkor, e a gente começa a ver um padrão completamente diferente, né, no qual predomina a obesidade e doenças crônico-degenerativas na infância. Então, essa ideia aqui que as doenças crônicas fossem acontecer só lá na frente, não é sempre verdade mais, né? A gente vê criança com diabetes tipo 2, adolescentes com diabetes tipo 2, assim como a gente vê cada vez mais crianças com doença renal crônica. Isso é um progresso que se faz na escada epidemiológica. As causas externas e infecciosas e nutricionais vão diminuindo seu protagonismo e vai surgindo as causas doenças crônico-degenerativas como cada vez mais importantes, né?
Esse espectro, essa doença que a gente entende como espectro, ela é definida como uma criança que tem uma malformação não, um defeito estrutural ou funcional que dure mais que 3 meses. Então, por exemplo, aqueles que têm uma hematúria que dura 5 meses, ela já conceitualmente pode ser definida como uma doença renal crônica. Uma outra criança que tem uma malformação do trato urinário, igualmente, mesmo que ela tenha uma taxa de filtração glomerular estimada normal, acima de 90 ml por minuto, ela estará no estágio 1 da doença renal crônica. E aqui vai progredindo os estágios até chegar no estágio 5, ou que hoje chama falência dos rins, né? Ou doença renal crônica estágio 5, quando a taxa de filtração glomerular está menor que 15 ml por minuto, ou o paciente já está em terapia substitutiva renal, que é diálise ou transplante. Para e passo com a queda da filtração glomerular, caminha também o aumento da perda de albumina na urina. Então, essa definição, ela é a marca registrada da doença renal crônica, a perda da função glomerular, que é a filtração principalmente, e a proteinúria cada vez mais alta, né? Lógico que todas as funções do rim estão atrapalhadas na doença renal crônica, mas esses são os marcadores que a gente usa para fazer o estadiamento dessa doença, né? Mas, obviamente, ela traz consequências devastadoras para as crianças, fundamentalmente na estrutura óssea, a anemia da doença renal crônica, no controle da pressão arterial, da regulação do meio externo, do pH do sangue, do sódio, potássio, na atividade cardíaca. Então, o rim regula todos esses controles fisiológicos ao mesmo tempo. A gente enxerga e procura ver e classificar a doença renal crônica com base na taxa de filtração glomerular e na proteinúria. No entanto, tem que ter a noção de que tudo vai sendo progressivamente contaminado, perdido, né? Então, se a gente passa de uma taxa de filtração normal de 120 até zero e uma proteinúria progressivamente subindo, a gente caminha nesse gráfico de doença renal crônica até chegar ao momento da doença renal terminal ou a falência dos rins. Nesse momento, a gente tem que oferecer alguma coisa para a criança, ou um transplante ou uma diálise. Existe, e se a gente olhar do ponto de vista pediátrico mais integral, holístico, é interesse nosso atuar em todos os momentos da doença renal crônica, desde o começo até o momento da terapia renal substitutiva. A gente tem que pensar em promover saúde, a gente tem que pensar em fazer diagnóstico bem feito e precoce, a gente tem que pensar em dar um tratamento conservador que seja eficaz para prevenir a progressão, ou pelo menos retardar a progressão da doença, e a gente tem que, no fim das contas, oferecer um ótimo terapia renal substitutiva, seja através da diálise, seja através do transplante, né? Falando, então, dessa fase de falência terminal, ou a falência dos rins, né? Esse é o nome atual da doença, né? Quando ela chega no estágio 5, ela é chamada falência dos rins, né? Aqui nós temos um levantamento do tamanho do problema, né? Qual é a prevalência da diálise pediátrica no Brasil? Isso a gente já faz algum tempo, já faz 10 anos, mas a prevalência não muda muito. Nós temos no Brasil mais ou menos 20 casos por milhão de crianças fazendo diálise em nosso país, que dá um efetivo de 2.500 crianças no total. Pensar que tem 120 mil adultos fazendo diálise e 2.500 crianças, né, nesse bolo aí, né? Isso aqui nos coloca, olha aqui o Brasil aqui, em termos de prevalência da doença renal crônica, perto da Romênia, Taiwan, Japão, que o Japão tem notadamente uma prevalência baixa, e bem abaixo, por exemplo, de países desenvolvidos como a Finlândia, Estados Unidos, a Inglaterra, mostrando que
quem enxerga o problema da doença renal crônica e consegue oferecer diálise para crianças são países que já têm um estágio de desenvolvimento econômico e epidemiológico bastante maduro. Se você for olhar na Nigéria, a prevalência da doença renal crônica em crianças é de 0,5 por milhão, mostrando que lá esse problema não chega sequer a ser enxergado, né? Então está aqui o Brasil, um pouquinho acima da Rússia, no leste europeu, vamos dizer assim, né? E a incidência, que é o número de casos novos por ano, ela gira em torno de 6,6 casos por milhão por ano. É por milhão de crianças, o que perfaz mais ou menos uns 450, 500 casos novos por ano. Então, tem 2.500 crianças dialisando no Brasil, chegam a cada ano novas 500 crianças, né? Essa incidência nossa nos coloca junto com o Uruguai, Suíça, aqui Noruega, a incidência nossa ela é comparável ao mundo desenvolvido. O Japão, como eu disse, tem uma incidência baixa, e mesmo a Finlândia tem casos novos baixos, tem uma prevalência muito grande, mas uma incidência de casos novos muito baixa, né? Isso é sinônimo de uma medicina desenvolvida, né? E essa é a nossa posição, né? E em termos de transplantes, qual é o tamanho do problema no Brasil? Isso aqui nós acompanhamos durante 4 anos a fila do transplante do Sistema Nacional de Transplante lá do Ministério da Saúde. Então, essa aqui, essa barra cor de abóbora, aqui é o número de inscritos, a barra amarela é o total de transplantes feitos, sendo na barra verde o transplante com doador falecido e na barra azul escura, transplante com doador vivo. Então, você vê que todos os anos que a gente levantou, houve um número maior de inscrições do que de transplantes realmente feitos. Então, esse é o saldo da nossa conta ao longo dos anos, né? Nós vamos ficando em déficit. Embora a nossa atividade de transplante não seja baixa, a gente está devendo porque está chegando mais pacientes para a fila de transplante e o que a gente consegue fornecer é ainda um nível aquém do ideal, né? A incidência de transplantes no Brasil em 2012, que a gente levantou, foi de 4,1 transplantes por milhão. Mas existe uma diferença marcante em termos de regiões do Brasil. Você veja que esse box plot verde é o número de inscrições e o box plot laranja é o número de transplantes. Então, há sempre um descompasso entre mais inscrições e menos transplantes. Mas esse descompasso é gritante, a diferença regional, né? O Sudeste e o Sul têm uma perspectiva muito melhor que o Nordeste e o Centro-Oeste, né? Essa incidência de transplante nos coloca aqui em algum lugar perto da Turquia e da Itália e da Noruega. Olha aqui, ó, nós estamos fazendo transplante num nível civilizado. A gente que andava junto com Rússia, Eslováquia, a gente deixou esses países para trás e consegue fornecer transplantes num nível relativamente muito robusto no Brasil, né? E para chegar nesse ponto dessa atividade transplantadora, né? Esse é um artigo que saiu agora, de 2021, né? Em que se discute o transplante pediátrico de rins em regiões sem muito recurso, uma visão panorâmica, né? Saiu aqui no Pediatric Nephrology. E esse artigo mostra que, para ter uma atividade transplantadora, é preciso ter uma articulação, tanto em nível nacional e regional, ter registro, legislação, políticas de saúde, políticas de pagamento e normas éticas bem estabelecidas. No nível do Estado e da cidade, também entra legislação, políticas públicas, sistema de pagamento, né? Drogas, um programa de doador falecido e um sistema de referência, pós-referência, para você encaminhar o paciente fazer o transplante e depois cuidar do pós-transplante. Muitas vezes o paciente se desloca de um estado longe para vir para uma cidade maior, por exemplo, São Paulo, faz o transplante. É preciso também organizar a possibilidade dessa família voltar.
E no nível da instituição onde nós estamos, né, existe toda uma necessidade de saber fazer uma detecção precoce da doença, referir para a nefrologia de uma maneira pronta, né, ter uma organização ótima de tratamento de diálise e doença de falência renal, né, prover, né, as coisas que, num nível que seja abordável pela família economicamente, ter um serviço de patologia e imunologia bem azeitado e trabalhando junto, empoderar as famílias e os parentes no processo de tomada de decisão, ter sistemas de suporte para paciente, casas de apoio, transporte do paciente. Como eu disse, muitas vezes eles vêm de fora para uma cidade maior, né? Todos os esforços para reduzir a perda do follow-up de crianças, que é o transplante é um casamento para longo prazo entre o serviço e a família, né? E fortalecer a política de doação de órgãos falecidos, e isso que nós estamos fazendo hoje está aqui na base do nosso trabalho para fomentar o transplante, que é a capacitação do pessoal de saúde nesse tratamento, certo? Muito bom. O que são as etiologias que causam a doença, falência dos rins a ponto de chegar a criança no transplante? Isso aqui é um levantamento norte-americano, tem 11.200 crianças nesse registro, né? A tabela é muito grande, eu não vou fazer ela totalmente um a um, eu só vou mostrar para vocês, olha, isso aqui são, essas flechas vermelhas são as etiologias ligadas às malformações do trato urinário, que a gente chama de CACUT, né? Das 11.000, 4.000 crianças eram malformações do trato urinário, seja aplasia, hipoplasia, seja refluxo, seja obstrutiva, quase mais que um terço dos pacientes que têm esse tipo de doença. E do outro lado, aqui do lado azul, você tem as doenças glomerulares, que já são um pouco menor, um terço, 29%, né? Com a campeã, que é a glomerulosclerose segmentar e focal, a síndrome nefrótica, né? Córtico existente, outras glomerulopatias, síndrome nefrótica congênita, nefrite familiar e assim por aí vai, né? Então, são os dois campeões de audiência, vamos dizer assim, dos casos que chegam para transplantar, são as doenças das malformações do trato urinário e as glomerulopatias. Depois tem um terceiro grupo, que são as doenças hereditárias, entre doenças raras, e tem oxalose, você tem crianças com doença policística, autossômica recessiva, síndrome hemolítico-urêmica, Prunibelli. Prunibelli já pode até entrar com um CACUT, com uma malformação. Cistinose, que é outra familiar. Então, são os três grandes grupos que a gente atende e tem que conviver com isso o tempo todo. Esse dado aqui é nosso, aqui do Samaritano. Né? Você vê que é o trabalho da doutora Luciana, tem Fernanda, Camila, Mariana, Érica, o cirurgião Batista, a doutora Fernanda e eu. Nós estudamos essas etiologias de acordo com o peso das crianças no momento dos transplantes. Um grupo que tem menos que 15 quilos tem muito mais CACUT, proporcionalmente, do que os mais pesados. As glomerulopatias, elas são importantes. A síndrome nefrótica é importante nos dois grupos, olha, 14 contra 10%, e as doenças hereditárias também são importantes, mas a diferença entre esses grupos se situa aqui, a proporção de malformações nas crianças pequenininhas é maior. E uma coisa triste, que é muito aqui do Brasil, né, a proporção de causas de crianças que chegam à doença renal crônica sem ter um diagnóstico conhecido é muito alta, 15,3%. No mundo desenvolvido, isso gira em torno de 3% de crianças que chegam a fazer diálise sem saber por quê, né? Aí vem a pergunta, bom, vamos transplantar essas crianças, tem vantagem em transplantar? Esse é um artigo de 2004, é um artigo bem antigo, mas eu gosto porque, primeiro, é de uma revista muito boa e ele tem um alcance de uma mensagem muito clara, né? Ele compara a sobrevida das crianças de acordo com o tipo de tratamento. Essa linha aqui, ó, sobrevida dos pacientes. Essa linha são os pacientes que não foram listados para transplante, ficaram fazendo diálise. E aqui em cima são as crianças que foram transplantadas. O melhor grupo são as crianças que foram transplantadas de maneira preemptiva, transplantou sem passar por diálise.
Mas se vocês verem também curtos espaços em diálise, não tem muita diferença aqui entre esses grupos em si. A grande vantagem está quando a gente compara a criança que não transplantou com a criança que recebeu o transplante, né? O benefício está em melhor sobrevida para quem recebeu o transplante. E esse estudo é da Nova Zelândia e da Austrália, né? É um registro muito bem feito desses dois países, que já tem desde 63 e 2002. Eu queria chamar a atenção que eles trabalham com 10% de crianças menores que 5 quilos, certo? Só a gente para guardar esse número, né? Também o transplante é vantagem do ponto de vista neurocognitivo. Você veja aqui que essa aqui é uma avaliação de escala de QI, né, de inteligência, com todas as críticas que a gente possa fazer a uma escala de inteligência, é uma métrica, né? E a gente percebe que existe uma associação negativa entre a duração da diálise, aqui no eixo do X, e a performance global do QI das crianças. As crianças que ficaram mais tempo em diálise têm um QI menor, e aqui também é o QI verbal, né? A capacidade de comunicação verbal das crianças, sugerindo que vale a pena fazer transplante de crianças. Quando a gente pensa no crescimento estatural, também, a gente sabe que a doença renal crônica tem um comprometimento importante do crescimento estatural, e as crianças, quando a gente transplanta uma criança de 0 a 1 ano de idade ou de 2 a 5 anos de idade, eu tenho uma expectativa de crescimento muito mais positiva do que quando eu transplanto criança de 6 a 12 ou maior que 12 anos. Então, é um déficit que é mais difícil de recuperar. E, para terminar, quando você considera o sistema de saúde, também o custo de hemodiálise convencional e hemodiálise diária, quando comparado ao transplante, isso aqui é hemodiálise convencional, é um custo que vai subindo conforme o tempo passa. E aqui é o transplante, ele tem um custo maior no início, na hora da cirurgia, mas depois ele tende a ficar estável. E aqui a comparação com a hemodiálise diária, ela é mais favorável ainda. A gente cruza por volta de 12 meses de pós-transplante, passa a ser vantagem economicamente fazer o transplante em relação à diálise. E quanto tempo demora para chegar um doador? E aqui nós levantamos apenas doador falecido no Brasil, na lista do Brasil inteiro, nós modelamos quanto tempo demora para 50% das crianças que forem inscritas na nossa fila atingirem o doador falecido. E o tempo médio de espera foi de 9,7 meses, que, comparado com o resto do mundo, nos coloca numa situação muito boa, assim, perto de Portugal, Suíça, Polônia. Então, nos coloca, você vê aqui, a própria Alemanha demora muito mais, a Holanda demora mais que o Brasil para fornecer esse benefício de tratamento para suas crianças, né? No entanto, quando a gente compara o acesso a esse benefício nas diversas regiões do país, a gente vê que tem, isso aqui é a região Sudeste e Sul, isso aqui é o Nordeste, que tem uma grande atividade de transplante por causa de Fortaleza e Salvador, e aqui a gente chega no Centro-Oeste e, finalmente, no Norte, onde as crianças têm uma chance muito pequena de atingirem o transplante. E, ao debulhar ainda mais essa análise para contemplar as faixas etárias, a gente percebe que o déficit da região norte e da região centro-oeste, ele se localiza aqui, ó, até os 10 anos de idade, porque quando a gente vai considerar a criança de 16 a 18 anos de idade, o nível de possibilidade de oferta desse tratamento é comparável às outras regiões do país. Então, a gente está enxergando uma necessidade muito peculiar do Brasil, que é um grupo de crianças pequenas que estão na região norte e centro-oeste que não têm acesso a esse tratamento. Olha o tamanho da diferença, né? E por isso que nós existimos lá no Samaritano, a gente, desde o começo do Samaritano, a gente vem conversando sobre essa necessidade. Você vê, hoje aqui, nós já estamos com 500 transplantes, 498, 499. Aqui, quando eu levantei, estava com 457. 37% das nossas crianças transplantadas lá tinham menos que 15 quilos. Pensa na Austrália e na Nova Zelândia, que era 8%, né?
Isso aqui eu estou comparando o Samaritano com o resto do Brasil. A linha verde é dos transplantes maiores que 5 anos e a linha roxa são os transplantes menores que 5 anos. Nós respondemos por 48% do movimento de transplante renal pediátrico de crianças abaixo de 5 anos de idade, nos anos de 2009 até 2017, que é uma grande tarefa que a gente conseguiu realizar, né? Batemos a cabeça para saber se o tempo de preparo pré-operatório dessas crianças para transplantar, desde que elas chegam no hospital até chegar a matricular para transplante é diferente, né? Comparamos as crianças, né? 441 crianças, 217 menor que 15 quilos, 224 maior que 15 quilos, e olha aqui a curva de estar pronto, a probabilidade de estar pronto para o transplante é exatamente igual, não tem diferença no preparo das crianças, não tem por que as crianças sofrerem esse prejuízo, né? E quanto ao resultado, aqui a gente publicou no Transplantation de agosto de 2020, né? Essa estratégia que a gente fez no Samaritano tinha 130 crianças de baixo peso contra 216 crianças de, vamos dizer, de alto peso. Eles eram diferentes em tudo, em etiologia, tempo de diálise, blá, 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 blá. E, no fim das contas, a sobrevida dos enxertos foi exatamente superponível, 88% contra 86% em 5 anos de transplante. Tanto é que o nosso centro lá no Samaritano, isso aqui foi um dos momentos de maior orgulho que a gente sente por ter sido o editorial da revista Transplantation desse número, comentando o nosso trabalho, falando sobre centros de excelência em transplante pediátrico de pequenos, estrelando o Hospital Samaritano São Paulo, Brasil, que saiu em agosto do ano passado, né? Falar um pouquinho do doador, né? A gente tem uma discussão enorme se a gente vai usar doador vivo ou doador falecido, já existem vários modelos de previsão de risco para quem vai ser doador. Nosso medo é tirar o rim de um adulto e, mais para frente, ele vir a ser um doente renal crônico ou doador, né? Os fatores de risco são o sexo masculino, a raça negra, a idade, cada 10 anos a mais aumenta o risco. Isso tem que ser interpretado assim: se eu tiver um doador de 20 anos, uma mãe de 20 anos, ela vai ter que viver até os 60, 70 anos de idade, e a gente vai ter, a cada 10 anos a mais, 1,4 vezes mais risco relativo dela ter doença renal crônica. Então, a nossa política é aceitar doadores, quando for fazer doador vivo, mais maduros, né? Não é aceitar idoso, mas também aceitar mais madura, né? Os de raça negra, quando aumentam a idade, não tem impacto, né? O índice de massa corporal, a cada 5 quilos por metro quadrado, multiplica 1,6, e os parentes de primeiro grau dos receptores, eles podem ter alterações genéticas semelhantes, eles também têm um risco maior de terem um desfecho negativo para a função renal, né? E tem vários sites. Esse aqui é um site que a gente usa bastante nas nossas conversas, né? Esse aqui eu fiz minha situação. Se eu fosse um doador, quando eu fiz, estava com 60, já estou com 63, sexo masculino, branco, taxa de filtração glomerular, pressão sistólica, sem medicação, índice de massa corporal, sem diabetes, a minha proteinúria, e eu era um fumante até 20 anos atrás. Então, o meu risco, se eu não doar, o meu risco de doença renal crônica é de 0,12%, né? Então, quem está azul aqui tem sinal verde que pode ser um doador. Eu poderia ser um doador ainda, embora na idade já avançada eu não tenho risco. Se o número tivesse um vermelhinho aqui, eu acho que aí a gente teria mais que 5%, ou até cor de abóbora, 3% a 5%, a gente tem que se precaver, né? E esses sites também fazem previsão de quanto tempo vai durar os enxertos para cada paciente, se vai doador vivo ou falecido. Nós usamos praticamente 80% doador falecido e 20% de doador vivo. Essa tem sido a nossa política, tanto para criança maior quanto para criança pequenas, né?
Um pouco sobre cirurgia, né? O transplante ele é colocado aqui na fossa ilíaca, né? E se faz as anastomoses com as veias ilíacas comuns, e nas crianças pequenininhas é favorecido fazer as anastomoses já na aorta e na cava propriamente dita, e não na ilíaca, né? O rim fica mais para cima um pouco, né? E esse é o nosso drama, né? Se você tem uma criança que recebeu isso aqui, é uma criança que recebeu, olha aqui, isso é uma cintilografia da criança, a perna, o baço, o fígado aqui desenhadinho e o rim que ele recebeu do pai dele, né? Então a gente cria um shunt quando a gente faz esse mismatch de tamanho, que é um shunt extremamente importante, e a gente tem que lidar com esse paciente na UTI pediátrica e no pós-operatório, dar volume, fazer com que esse shunt seja bem perfundido, né? E levanta a questão da compatibilidade de tamanhos, né? Isso aqui é um trabalho que a gente fez também, comparando doadores muito pequenininhos, né? Doadores que tinham menos que 15 quilos, com doadores falecidos com mais de 15 quilos, contra doadores vivos, adultos living donors. Então, o que a gente vê é muito interessante. Isso aqui é a projeção da taxa de filtração glomerular com o tempo. O pequenininho, que é o vermelho, ele parte do 0 minuto com uma taxa de filtração glomerular mais baixa, mas ele ganha filtração glomerular e depois estabiliza. Enquanto que o rinzão que a gente deu para uma criança perfundir, ao longo do tempo ele vai perdendo função renal de maneira bastante pronunciada, né? De forma que, no fim das contas, a descenso da taxa de filtração glomerular do rim grande numa criança pequena, ele é maior do que o descenso que se observa nos outros dois grupos, favorecendo o uso de rins pequenos. Imunossupressão, eu poderia falar uns 50 dias para a gente discutir, nós não chegaríamos a um consenso de imunossupressão. A conversa entre essas células, essa célula apresentadora de antígeno aqui, né, que ela traz o antígeno que vem lá do doador, né, atravessa, vai para dentro da célula e ele é expresso aqui no sistema HLA da célula apresentadora de antígeno, ele é enxergado pelo receptor do linfócito, isso aqui é o linfócito T do receptor, né? Depois ele estimula os segundos sinais, né? E ele acaba montando uma resposta imune, principalmente às custas de interleucina, e tudo isso evoca uma resposta imune que, se a gente não controlar com a imunossupressão, ele vai resultar na perda do enxerto em curto espaço de tempo. Então, a gente é obrigado a usar protocolos de imunossupressão em todos os pacientes transplantados sempre. A gente induz os pacientes no momento da cirurgia com anticorpos, né? Os dois principais anticorpos que a gente tem, a timoglobulina, que é um anticorpo antilinfocitário, e esse anticorpo antirreceptor da interleucina 2, que é um anticorpo monoclonal, já humanizado, e a manutenção é feita com 3 drogas, né? Prednisona, pode ser dose maior ou menor, tem gente até que tira, né? Um outro subgrupo que são chamados inibidores de calcineurina, que é ciclosporina e tacrolimus, os dois representantes, e um terceiro grupo de drogas antimetabólicas, que é a azatioprina, micofenolato ou rapamicinas, né? E aí a química pode dar 82 combinações diferentes de drogas e induções, e a gente não vai discutir isso agora em detalhe, porque nós não teríamos tempo suficiente para isso, né? Falando um finalzinho sobre prognóstico, né? Infelizmente, o transplante ele não é a cura da doença renal crônica. Tanto fatores imunológicos como fatores não imunológicos conspiram para montar uma disfunção crônica do enxerto, e o fato é que a sobrevida do enxerto é da ordem de, para doador vivo, da ordem de 15 anos, mais ou menos 50% das crianças que fizeram o transplante terão perdido o seu enxerto em 15 anos. Para doador falecido, isso gira em torno de 12 anos. Doador vivo, 15, doador falecido, 10 a 12 anos, né? Essas aqui são as sobrevidas, a nossa aqui em 5 anos está em 87%, eu comparei com os americanos, 78,6%, com os europeus, tanto em país rico quanto em país pobre, dá que nem a gente, 87%, 88% de sobrevida de enxertos após 5 anos, certo?
E o último que eu queria chamar a atenção, aspecto para vocês, é o risco de complicações de longo prazo. Isso aqui, esse gráfico aqui é uma revista desse ano aqui também, né? Mostrando a incidência de câncer em crianças transplantadas, né? Esse azul aqui são crianças normais, não renais crônicas, e a linha vermelha são as crianças com doença renal crônica, né? A gente tem a chance de qualquer tipo de câncer, 30 anos após o transplante, de 26 a 40% dos receptores. E os dois principais cânceres são os linfomas, que a gente chama de PTLD, é a doença linfoproliferativa pós-transplante, e os tumores cutâneos não melanômicos. Então, é isso que a gente vai ter que enfrentar pela vida fora, né? Bom, para terminar, eu queria deixar com vocês a mensagem final, né? Um novo centro de transplantes é muito bem-vindo. A gente está aqui como grupo participando e com vontade muito grande de que esse centro aqui do Alvorada funcione bem, né? Sabendo que o transplante é o melhor tratamento de falência dos rins, mas não é a sua cura. Complicações graves são possíveis, a gente tem que trabalhar duro para enfrentar, prevenir, estar à frente dessas complicações quando elas ocorrerem, ou pelo menos tratar e mitigar as consequências dessa da maneira mais eficaz possível, né? E eu acho que muitas reuniões específicas serão necessárias entre nós nessa jornada para montar, porque quer queira, quer não, nós somos do mesmo time agora. Nós temos que discutir a linha de cuidados dos pacientes, as complicações após transplante, o cuidado transoperatório tem que envolver os anestesistas, os intensivistas, detalhes da imunossupressão, o segmento após o transplante, ter detalhes sobre a nutrição, a aderência ao tratamento é um aspecto muito importante, ter assistente social para discutir o suporte e a participação das famílias, o acompanhamento psicológico após o transplante, porque eles saem tomando corticoide, isso já são renais crônicos, doentes crônicos, e a chance de ter uma descompensação de uma patologia neuropsiquiátrica é muito grande. E, por último, os aspectos de organização, né, de todo o sistema, né, de financiamento, legislação e regulamentação, que a gente tem que estar no nível do serviço muito bem documentado para que isso funcione, né? Em 2010, eu terminei essa conversa dizendo que a equipe tem que ser muito bem azeitada, trabalhar conjunto. E olha quem tinha: Maria Fernanda, Luciano e Paulo Koch, alguns cirurgiões, 2 anestesistas, uma enfermeira, 3 enfermeiras, que só tem uma que está com a gente agora, nesse momento, né? Uma nutricionista, uma psicóloga que já terminou, já foi para outra cidade, uma assistente social que também não está mais com a gente, e essa secretária que continua com a gente. Então, é um trabalho de equipe que é necessário que seja multiprofissional, que seja intenso. E olha, veja a nossa foto agora em 2020, né? Esse mesmo grupo que eu falei em 2010, em 10 anos, ele virou essa foto aqui, tem até o grupo de nefro adulto aqui, essa médica é da Cristina de adulto, e essa aqui é uma nefro de adulto mais pediatra que existe no mundo, que é a Patrícia, né? Então, está aqui a velha Fernanda, o velho Paulo, a velha Luciana, e com esse time todo novo que chegou com a gente, residentes, novas enfermeiras. O segredo que a gente tem desse trabalho, para deixar com vocês, é ter uma equipe integrada sempre, com atuação multiprofissional o tempo todo, acolhimento humano individualizado dos pacientes e, principalmente, uma base de tripé de assistência, ensino e pesquisa andando juntos. O programa de residência, as publicações e o cuidado dos pacientes se retroalimentam, né? Uma coisa informa a outra, outra coisa informa uma, né? Muito obrigado para vocês. Deixa eu ver até onde eu cheguei aqui, 42 minutos. Colete, foi mal, hein? Tá bom, Paulo. Muito obrigado aí pela apresentação, foi excelente. Eu não poderia deixar de mencionar também a presença da doutora Maria Fernanda, que também é do Grupo Américas, né, pediatra, que faz parte do Ela grupo. que gerencia todo esse grupo todo aí, é a gerência dela. Nós somos todos filhos dela por brotamento ou cissiparidade, como se quiser. Perfeito. Bom, eu tenho o privilégio de fazer a primeira pergunta sempre, né? Eu tenho algumas perguntas guardadas. A primeira eu queria falar sobre a questão do doador cadáver versus doador vivo.
A minha tese foi sobre transplante hepático. E no transplante hepático, insuficiência hepática aguda, né? Insuficiência hepatite fulminante. A gente sabe que o desfecho do transplante hepático ele não é tão bom quanto o do transplante renal. Só que o doador vivo, ele mudou um pouco a história do transplante hepático. Na verdade, o desfecho ele é melhor com o doador vivo, né? E pelo que eu entendi da sua apresentação, o desfecho ali com o doador vivo ele é pior, né? A taxa de filtração glomerular ela cai. É isso mesmo ou eu vi errado? Não, o desfecho, tem vários desfechos, né? Tem vários desfechos. A E sobrevida, né? sobrevida do transplante, se você pegar, comparar um contra o outro, a sobrevida do transplante é superior com o doador vivo, aparentado. Ela é superior, tanto é que eu falei que é em torno de 15 anos para perder 50% com o doador vivo, contra 12 anos, 10 a 12 anos com o doador falecido. Então, a sobrevida do enxerto ela é superior com o doador vivo. No entanto, isso que eu mostrei foi uma situação de taxa de filtração glomerular, né? Que a gente tem, começa com o doador vivo pela discrepância de tamanho que existe entre o tamanho do enxerto para o receptor, leva a um quadro de hipoperfusão do órgão, mesmo que a gente seja bastante enérgico na oferta de fluidos. Uma coisa é o fluxo sanguíneo renal de uma artéria renal de um adulto, ele é superior ao da aorta de uma criança. E a gente ainda faz uma anastomose ali, né? Quer dizer, a chance de perfundir corretamente esse órgão diminui. Quanto maior for a discrepância, né? Enquanto que do outro lado, o rim que é pequeno para o receptor, ele vai, que vem de um doador pediátrico, ele vai crescer junto com o receptor. Então, se eu falar em termos de filtração glomerular, a discrepância favorece o doador falecido. É melhor ter um doador falecido pequeno, porque ele vai crescer a filtração com o tempo, junto com a criança, do que um doador discrepantemente grande para uma criança. Eu acho que é um desperdício de néfros se a gente usar um doador muito grande para uma criança muito pequena, certo? Você Perfeito. vai acabar em fibrose, e fibrose não tem conserto, né? Enquanto que o outro, que é um rim pequenininho, ele começa mais devagar, mas ele sobe. Mas em termos de sobrevida do enxerto, ainda é melhor com doador vivo, aparentado. Entendi. O Gustavo, ele tem uma pergunta para você. Gustavo, pode abrir o microfone e falar. Ô, Colete, boa noite. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Positivo. Primeiramente, cumprimentar o Paulo aí pela palestra muito boa e também pelo trabalho feito lá no Samaritano. Parabéns. Paulo, em relação às complicações clínicas, né, em relação à rejeição, está bem fundamentado o protocolo de tratamento, essas coisas. Agora, eu participei de um transplante ainda na época de internato, onde houve uma complicação cirúrgica, que foi a trombose da anastomose ali realizada. E, assim, na sua experiência, aí, qual é a porcentagem, né, de complicações pós-cirúrgica e o manuseio, vamos dizer assim, dessas complicações? Bom, Gustavo, essa complicação é das mais temíveis, porque uma vez trombosado o enxerto, é praticamente a perda do enxerto. A não ser que você esteja lá no ato cirúrgico e veja o fenômeno da trombose na hora que está fechando e reabre a parede e reanastomosa, as tentativas de tratar uma trombose já ocorrida são muito decepcionantes. Então, isso é um avião que decola e cai na decolagem, né? É uma catástrofe geralmente sem volta, né?
E aí depende muito da mão do cirurgião. Eu acho que nós tivemos sorte de ter um grupo de cirurgiões junto com a gente, bastante bem motivados para transplante pediátrico, né? O doutor Batista, que começou isso, ele tem mais de 2.000 transplantes que ele realizou, ele já se aposentou, não está mais com a gente, mas o grupo que está lá é formado por ele, né? Então, eles têm e a nossa porcentagem de trombose, de evento trombótico após o transplante, é da ordem de 4%, 3,5% a 4%. Só para ter uma ideia, nós temos mais hemorragia, tendo que abrir a cavidade para tirar um monte de coágulo de dentro da cavidade. São hemorragias difusas, não é uma artéria que ficou babando, não. É um processo de coagulação mal controlado que acaba levando à formação de um coágulo intracavitário que você tem que abrir, lavar, esvaziar e depois fechar para tratar essa hemorragia. Nós temos 8% de hemorragia e 4% de trombose. Então, essa faca em que a gente caminha em cima dela entre sangrar e trombosar é muito delicado. Depende também. O cirurgião é fundamental e da etiologia da doença renal crônica, né? Como eu disse, síndrome nefrótica é a segunda causa e é uma doença trombogênica, né? Se o paciente tiver albumina muito baixa, com edema, isso potencializa muito o risco. Pacientes que são trombofílicos também, que já têm história de trombose anterior, são particularmente de risco. Então, a gente tem que mapear, né? A gente tem que ir armado para e tem que perfundir bem, não pode deixar um paciente desse desidratar, porque facilita também a trombose, mas é uma catástrofe. Paulo, não sei se você tem esses dados, Obrigado. eu não sei se você tem esses dados, mas eu queria saber se existe uma diferença importante do fluxo desses pacientes no SUS e no setor privado, no sentido assim de tanto de demora, né? Quer dizer, o paciente faz inscrição, a gente viu ali nos dados que você mostrou que tem muito mais inscrição do que propriamente o transplante, quer dizer, vai se acumulando. Então, assim, eu queria saber se existe uma diferença de fluxo, né? Quem está dando mais vazão a esses pacientes e se existe também diferença de prognóstico nesses dois setores aí que se complementam. De longe, veja bem, o Sistema Nacional de Transplante é um sistema único, é um sistema com regulamentação, legislação federal, uma coisa bastante bem organizada, né? Então, a saúde complementar ou suplementar, ela tem um papel importante, mas se a gente fosse ver quantitativamente, o SUS responde por 80% a 85% da atividade de transplantes no Brasil e 15% a 20% da saúde suplementar. Essa que é a realidade do coisa, né? Esse número grande que eu mostrei do Samaritano foi que, naquela época, a gente tinha porta para o SUS através do sistema PROAD SUS, que a gente teve durante muitos anos funcionando com a gente lá, aquele sistema no qual o hospital tem uma liberação, isenção de alguns impostos e ele se compromete a reverter essa isenção em ações para o SUS. Assim como o Einstein faz transplante de fígado, o Sírio-Libanês faz transplante de fígado, através desse programa PROAD SUS, a gente fazia com transplante pediátrico, né? Depois que o Samaritano foi vendido para a United, esse deixou de existir o programa PROAD SUS e a gente teve uma queda, não é desesperadora da atividade de transplante, mas caiu bastante. Mas está aumentando também a atividade com o suplementar, né? Em termos de resultado, eu acho que é difícil, viu, Colette, você falar que é muito diferente. Eu não tenho esse dado comparando a sobrevida e a função. Depende muito mais do tipo da família, porque tem família SUS que é extremamente organizada com a rede de apoio e trabalha muito bem com a gente, e tem família rica que é completamente destrambelhada, né? Então, acho que depende mais da rede de apoio, do grau de organização da família, do que propriamente da fonte de financiamento, viu? A minha sensação. Perfeito.
concordo, posso só complementar? Eu concordo plenamente com o que o Paulo falou. Agora, o que existe, sim, é a disponibilidade de você aceitar o órgão, e que alguns hospitais são um pouco mais restritos, né, da fila. Acho que isso a gente pode colocar, né, Paulo? Restritos que eu falo assim, aceitar o tipo de doador falecido, entendeu? Ter disponibilidade para estar fazendo, né, Paulo? Então, acho que, e às vezes, contato com a família, da estrutura para que a família venha para São Paulo, sendo que os maiores centros, e isso a gente sempre teve um grupo que apoiou muito bem. Então, Paulo, eu, assistente social, a gente não consegue, a gente liga para assistente social, nossa, liga para a enfermeira navegadora, que vai ser a enfermeira daí, vai atrás, ajuda a comprar passagem, ajuda a ver horário de voo, né? Tolera um pouquinho mais um tempo de isquemia um pouco prolongado para chegar. Então, essa dinâmica, né, essa interface com o hospital, por exemplo, não tem vaga de UTI, a gente arruma vaga de UTI, é prioridade zero. Então, essas coisas gerenciais, eu acho que faz um pouco diferença de você ter uma fila que roda mais, entendeu? Do que alguns hospitais que não têm essa disponibilidade. Então, assim, né, a gente dá um jeito para estar conseguindo, mesmo com vaga. Acho que isso acaba ajudando um pouquinho, né, Paulo? Você concorda? Sem dúvida. Um hospital, por exemplo, um hospital modelo que, em termos de volume, é o Hospital do Rim, que é um hospital Sim. misto, né, que atende SUS e privado, tudo. E eles têm uma vocação para transplantar e fazem um monte de transplante. Assim como a gente fazia 50 por ano lá no Samaritano, eles também fazem 50 por ano pediátrico lá e mais, eles fazem 900 por ano de adulto. Então, é um hospital de transplante. Se tiver vamos dizer, essa gestão voltada para isso, né? O lado contrário da moeda é a Santa Casa de São Paulo, que era um hospital que transplantava, mas que aos poucos, pela dificuldade econômica e financeira que está vivendo, acabou desativando o programa de transplante deles, né? E acabou que não existe mais. O próprio Dante Pazaneves tinha um programa de transplante ativo que está deixando de funcionar agora, né? Então, depende muito do local ali da gente ter, e como a gente tinha a Fernanda lá, trabalhando 24 horas por cada 12, isso acaba virando uma coisa factível, né? A gente estava dentro de um hospital só, tal, com uma boa vontade, o programa de PROAD junto e tal. Mas eu acho que prognóstico depende mais da família do que da fonte de financiamento. Entendi. O Paulo e Maria Fernanda, agora falando sobre a implementação do programa de transplante no Alvorada, eu queria, na verdade, que vocês reportassem para a gente como foi a implementação do programa de transplantes lá no Samaritano, e quais maiores dificuldades que vocês tiveram, e se vocês e quais dificuldades vocês esperam aqui com a gente no Alvorada, se é que é possível fazer esse tipo de previsão. É possível, sim. Eu posso falar um pouquinho, Paulo? Pode, sem dúvida. Na realidade, hoje, Colete, assim, eu implemento não só o renal pediátrico, mas eu implemento todas as modalidades de transplante dentro do grupo, né? A gente tem 12 hospitais, que são hospitais transplantadores, não hospital transplantador pediátrico, né? Pediátrico, a gente vai ter só o Samaritano Higienópolis, o Alvorada Moema para renal e o Américas Medical City no Rio. A gente tem um modelo de gestão de implementação, eu tenho do lado do transplante 2 enfermeiras, que são as enfermeiras que capacitam, a Érica, que é coordenadora, e a Denise. Então, no Alvorada Moema, a gente está capacitando a Joeli, eu sempre confundo Joeli de Joy, né, que eu chamo ela de Joy, né? Então, ela faz 1 ano e meio que ela já está no programa de treinamento com a gente, desde quando a gente definiu, e daí tem todo um cronograma de implementação mesmo, passo a passo, e que a gente coloca de farol desde treinamento de equipe multi, treinamento de toda a linha da implementação. Então, esse modelo a gente já rodou para alguns hospitais em transplante de medula e mesmo renal no Rio, que a gente já acabou implementando.
tem alguns desafios. O diretor do hospital tem que estar muito alinhado, né? E isso a gente tem o Marcelo, que é extremamente alinhado. A gente tem que ter, no começo, até conseguir os credenciamentos, transplante a transplante, que a gente tem que buscar com a operadora. Hoje a gente tem uma área dentro do comercial da UHG, que é que coordena tudo, focada para implementar, o que a gente chama de MBO para 2021, a gente tem uma meta de implementação, e um lado positivo é que as operadoras hoje, principalmente as grandes operadoras, elas estão, assim, fechando a nível nacional, né? Então, quando ela fecha com a gente, por exemplo, a gente está em fase de finalização do Bradesco, ela fecha toda a linha. Isso é parte do ponto de vista de gerencial para que a gente capte esses pacientes, né? Está praticamente fechando, e daí tanto grupo quanto extra-grupo, tá? Então, o objetivo nosso é aqueles pacientes hoje que são liberados para o samaritano e que não deem direito para o samaritano, que entra como liberação excepcional, serão direcionados para o Alvorada, então a gente tem uma chance de estar crescendo. E, paralelo a isso, todas as equipes envolvidas, né? Então, por exemplo, a equipe de cirurgia vascular. Então, a gente conseguiu trazer o Marcos Vinícius, que trabalha com a gente há 20 anos já. Então, ele vai ser a mesma equipe. Então, toda a parte, quando a gente precisar de radiologia intervencionista, stent, obstrução, vai ser focado nele. Se a gente precisar, por exemplo, passar um catéter, porque a gente precisa, vai ser porque o acesso é a vida dessas crianças, né? Então, isso a gente já está contratualizado. Por exemplo, biópsia renal, que a gente sabe que tem um pouquinho de dificuldade aí para realizar. A gente já alinhou com o Marcelo, já tive uma reunião com a equipe atual aí, já decidimos que não vai ser essa equipe, não tem condições, eles entenderam também que eles não têm vivência, então vai ser a equipe de radiologia intervencionista que já acompanha com a gente aqui no Samaritano, que vai. Então, banco de sangue, a gente já... Então, tudo isso, e daí eu não sei se a Érica está junto, né, para não estender, a gente tem um cronograma de mais de 15 páginas, item a item, do que é implementar. E cada uma dessas etapas a gente já está fazendo, já está tendo reunião com o Marcelo, Viviane, com o Marco, né? Mas essa parte mais estrutural ele está fazendo. O dia a dia, acho que da UTI, daí que o Paulo fala que a gente vai ter que ter mais algumas aproximações daqui para frente, né? Uhum. Então, desde o protocolo que a gente utiliza, desde o soro que a gente prescreve, como que a gente faz o pós-operatório imediato, tudo isso a gente vai estar dividindo com vocês, né? Geralmente, intraoperatório, desde quando começou o Samaritano, a gente nunca no intraoperatório nossa equipe, o médico fica junto, entendeu? Então, a mesma coisa a diálise, que fica dialisando, se ficar 24 horas, tem o nefrologista junto, no intraoperatório desses pacientes, o nosso nefrologista vai estar, desde o momento que a criança vai para o centro cirúrgico, ele entra no centro cirúrgico junto. Então, a equipe de anestesia vai, porque assim, a gente... Se você não hidratar legal, não entra, se não tiver uma cabeça de pressão adequada no momento de se clampear, tudo isso interfere. Caiu o seu microfone para mim. Muda, viu, Maria Fernanda? Desculpa aí, Chico. Voltou. Então, essa interface toda com as equipes a gente vai estar fazendo, né, a partir de agora, desse SIAT. Eu acho que é uma coisa, Colete, o transplante não é uma obra de dois, é um coletivo, é uma criação e trabalho coletivo. Eu estou vendo aqui na nossa tela, tem 22 participantes, 10 são lá do Samaritano. Então, você vê que nós estamos em grupo aqui, nós estamos chegando em grupo, tem enfermeira, tem médico e tal. E eu acho que a gente vai ter que trabalhar em conjunto com vocês. Perfeito. O tempo todo, aqueles tópicos lá que eu deixei, são, eu acho que o mínimo possível, é um pontapé inicial, que acho que a gente tem que começar a fazer agora, porque você vai ver, esse coisa da linha de frente é fundamental, porque a parte lá da gestão, ela já está bem trabalhada, agora a gente tem que tecer a teia nós aqui, né?
no cuidado, tanto com a enfermagem, quanto com a nutrição, com a psicóloga, e com as equipes médicas, fundamentalmente, né? Perfeito. O Felipe tem uma última pergunta, que nós já estamos no horário, vamos encerrar. Felipe, pode abrir o microfone. Não, é só uma questão de citação, já que nem vocês falaram, a Maria Fernanda falou, o Paulo falou. Eu já trabalhei no Samaritano, já dava plano terça-feira à noite, eu dizia que fabricava um rim lá no Samaritano, porque toda terça-feira tinha um transplante que chegava. Entendeu? E a Maria Fernanda passava ligando a noite inteira, que ela tinha o controle do Tazio, e falava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Fica pouco no pé, né? Agora, os meus meninos, assim, todo mundo fica bem em cima, né, Felipe? Hoje, assim, você não está mais lá, a Fernanda quase desapareceu, todo mundo toca sozinho. E Na minha época era lá sozinho, tocando todo mundo. Tocando Tá? todo mundo, colocando, né? Mas... Então, assim, eu acho que é uma coisa de trabalho em equipe. E justamente essa aula foi para dar um startup inicial nessa interação e a acomodação nessa situação que está chegando. Justamente para poder fazer essa interação e fazer essa junção das equipes para a gente saber que ponto que devemos chegar e como podemos chegar. Por isso que a gente pediu essa aula, poder ter essa interação. Perfeito. Aqui está a Érica. Érica, mostra a carinha para todo mundo aí. Érica vai ser o ponto a nossa enfermeira que coordena toda a área de transplantes com a gente. Ela vai ser as duas Éricas, né, meninas? E a Érica especial é a pessoa que vai focar junto com a Joy, tá? Toda a parte de capacitação, de equipe, toda a interface com a gente. Eu acho que vamos só passar sexta-feira a vistoria, passou a vistoria, a gente vai pedir para vocês ajuda para a gente estar colocando e mostrar toda esse cronograma, esse farolzinho da gente para os próximos 2 meses e a gente começar a rodar, pessoal. Perfeito. Eu tenho uma dúvida. Você não Estou vendo um nominho aqui. Você é o palhaço. Estou vendo um nominho aqui, Cacilda Dias. É a Cacilda do Hospital São Paulo? Ela mesma. Abre o microfone aí, Cacilda. Fala alguma coisa, Cacilda. Ela foi eu fui orientador da tese dela. Pois é, por isso que eu estou aqui prestigiando. Cacilda. Ainda bem, quer dizer que nós vamos trabalhar junto de novo, tá vendo? De novo, muito bom, é um prazer. Vai ser muito bom. Gostei de ver a Camila também, fazia tempo que eu não via. É isso aí, Cacildes. Cacildes.